Com isso, você respondeu uma pergunta de um espectador nosso que contribuiu com o Superchat, o Camilo de Leles Ribeiro da Silva, que ele havia perguntado a você se você acha que o Lula deveria fazer acordos com o centro e a direita. É o caso típico em que a resposta veio antes da pergunta. Eu agradeço ao Camilo e considero que você já respondeu essa questão colocada por ele. Eu vou colocar uma nova questão. Você acha que seria possível à esquerda apoiar candidatos a governador de outros campos políticos em determinados estados para fortalecer essa alternativa nacional progressista? Sob quais condições, se a resposta for positiva? Breno, depende muito. Depende muito. Eu acho, assim, muito complicado, sobretudo depois de tudo que a gente viveu, a esquerda se vincular a oligarquias locais, que são o símbolo do projeto antipopular naquele estado. Acho muito complicado isso. Quando diz que depende, é porque, assim, qual é o projeto que vai estar em jogo no estado? Por exemplo, vamos pensar uma situação limite. Você precisa derrotar o bolsonarismo no estado. Bolsonaro é muito forte naquele estado, né? E você precisa derrotar o bolsonarismo e você vai fazer uma articulação que eventualmente não seja liderada pelo campo progressista naquele estado, ou que envolva setores que não são do campo progressista naquele estado. E que esses mesmos setores que não são do campo progressista estão vinculados ao compromisso de apoiar a candidatura do campo progressista nacionalmente. Eu acho que tem que se sentar na mesa e discutir. Agora, sempre com muito cuidado pelo seguinte, eu acho que uma das coisas que nos prejudicou muito na disputa do último período foi uma certa diluição ideológica. A ideia de que político é tudo igual, de que é tudo farinha do mesmo saco, que foi produzida, reforçada pelo lavajatismo, que foi a antipolítica produzida e reproduzida no café da manhã, no almoço e no jantar nos últimos anos no Brasil, nós temos muito cuidado para não também, na nossa prática, alimentá-la. Né? Se a gente reforça vínculos, nós não podemos ignorar, Breno, assim, uma coisa era fazer esse debate em 2010, outra coisa é fazer esse debate em 2020 depois de um golpe parlamentar, depois de tudo que a gente viveu no Brasil. Eu acredito que a esquerda precisa ter projeto próprio, eu acredito que a esquerda precisa ter critérios na construção das suas alianças. Não acho que o tempo é para sectarismo, não acho que o tempo é para políticas isolacionistas. Nós temos a extrema-direita no governo do Brasil, nós temos que ter amplitude de diálogo com todos os setores, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos diluir o nosso projeto e diluir a nossa cara enquanto esquerda, em qualquer tipo de aliança. Eu vou citar dois casos, um pouco ainda em torno dessa questão, que, enfim, talvez ajude a concretizar o problema. Existe a possibilidade de Roberto Requião, que ainda é do MDB, ser candidato ao governo do Paraná. Esse é um caso. Existe um outro caso, que diz respeito mais diretamente ao PSOL, que é o Pará. O atual governador do Pará recentemente deu uma entrevista dizendo que o principal aliado dele é o prefeito de Belém, que ele está disposto, que ele é contra o Bolsonaro e suas políticas, que ele está disposto a apoiar o Lula como candidato a presidente e que ele está disposto a montar uma fórmula de composição com as forças de esquerda para disputar a reeleição de 2022. São duas situações que eu gostaria que você comentasse. Vamos lá. Primeiro, o Requião é fácil, né? Porque o Requião não é do MDB. Tem uma fácil e uma difícil. O Requião está no MDB por circunstâncias da vida. O Requião é uma figura progressista, altamente respeitável, né? Combativo mais do que muita gente que está nos partidos de esquerda. Né? Então eu tenho
muito respeito pelo Requião e acho, claro, falo aqui por mim, viu? Eu sei lá, daqui a pouco, não sei qual é a posição do pessoal no Paraná, não sei qual é o nível de aprofundamento desse debate, se já começou, se não começou, mas eu vejo o Requião como alguém que possa muito bem representar o campo progressista em qualquer disputa. Mesmo ele estando no MDB. Mesmo ele estando, não sei se vai ficar também, né? Não sei se o próprio MDB, não sei se aguenta. Acho que o Requião segura a onda lá porque ele tem força no partido no Estado e tal. Né? Mas o Requião é uma antítese da política do MDB. O Requião estava na linha de frente contra o golpe dado pelo Temer e pelo Cunha, que são do MDB, e ele era do MDB. Né? Agora, o caso do Pará, Breno, o que eu sei é que o Helder Barbalho tem construído uma parceria com a prefeitura do Edmilson, por exemplo, para ajudar no processo do pagamento da renda. Foi feita uma parceria da renda emergencial, a renda básica que o Edmilson lançou em Belém, que é uma referência. Né? O Edmilson fez em Belém com um orçamento 20 vezes, não é exagero, não, é 20 mesmo, 20 vezes menor que o da cidade de São Paulo, aquilo que a gente dizia que ia fazer em São Paulo e que apanhava dizendo que não tinha caixa, que era irresponsabilidade fiscal. Ele fez em Belém. O Edmilson fez em Belém, com o orçamento de uma capital pobre, o que o Bolsonaro deixou de fazer no Brasil, cortando o auxílio emergencial no mesmo mês. É muito respeitável. O trabalho que a prefeitura do Ed está fazendo lá é um modelo, é um exemplo de que é possível fazer gestão de esquerda de forma popular, com resultado, com inversão de prioridades. E eu sei que o Helder Barbalho, nessa linha do antibolsonarismo, porque ele se posicionou contra o Bolsonaro, inclusive foi vítima. Bolsonaro botou a Polícia Federal para ir para cima dele, como ele faz com os governadores, como fez com governadores do campo de esquerda também. Essa oposição ao Bolsonaro aproximou o Helder do Edmilson e tem tido uma parceria na prefeitura. Eu não conheço a realidade específica de Belém para saber como isso vai evoluir, se existe alguma perspectiva de composição ou não no Pará, por isso eu prefiro não dar um veredito sem antes conversar com o meu amigo Edmilson e com os companheiros do pessoal do Pará. Você não daria um veredito, mas também não daria um veto. Breno, eu acho assim... Eu acho, te digo assim, da minha opinião particular, conhecendo também o pessoal, muito improvável que o pessoal não tenha uma candidatura, ou que não tenha nenhum tipo de candidatura da esquerda, que o Helder seja um candidato único na eleição de 2022. Acho muito improvável. Tá? Acho mais provável uma eventual aliança no segundo turno se uma candidatura de esquerda não for ao segundo turno. Essa é a minha percepção hoje. Né? Agora, eu acho que nós precisamos fazer, como eu te disse, esse debate tem que ser feito caso a caso, mas em torno de alguns critérios, em torno de alguns princípios. Né? Eu, hoje, não vejo, por exemplo, dado possível, provável, uma aliança como essa no Pará. Tá? Tem um fator do que representa também os Barbalho no Estado, né? Que é, por exemplo, que representa o Renan Calheiros em Alagoas, né? o que representam outras figuras de oligarquias regionais em vários estados do Brasil. Então, eu a princípio não vejo isso como caminho natural. Agora, para derrotar o bolsonarismo, nós temos que ter a capacidade de sentar e dialogar com o conjunto dos setores políticos, o que não é a mesma coisa de fazer alianças em primeiro turno para as eleições de 22.